Professor, a gente abre aqui então com manchete do portal Al Jazeera, como você disse, que hoje a gente volta aqui ao nosso formato, e tem aqui a manchete: Ucrânia pede ao mundo que não busque calmaria na guerra da Rússia em vez da paz. A gente vai entender em Nova York, na Assembleia Geral da ONU, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, destacou que China e Brasil, por impulsionar o que ele chamou de planos de solução pouco entusiasmado, ele disse que a solução que Brasil e China propõem para acabar com a guerra é pouco entusiasmada. Ele discursou na Assembleia Geral da ONU. Quais pontos você destaca, professor, dessa fala, dessa participação de Zelensky em Nova York na ONU? Muitos pontos eu vou destacar. Eu quero dizer que ontem teve discursos importantes, eu não estou minimizando. A África do Sul, a Síria, anteontem mesmo, né, o Petro da Colômbia fez um belo discurso. Mas por que eu trago o discurso deste senhor, que você leu aí a introdução da matéria, né? Ele é apresentado no mundo inteiro como o presidente da Ucrânia, né? Mas ele não é mais presidente da Ucrânia faz mais de 120 dias. Mas o mundo inteiro reconhece dessa maneira. Por que será, né? Eu já falei aqui, ninguém pediu a ata da posse dele, né? Estranho isso. Bom, olha aí a imagem da delegação da Federação Russa está esvaziada, né? Não estão aí os principais representantes. Aí são diplomatas locais que eles chamam, né? Aqueles que são permanentes lá na representação russa na Assembleia nas Nações Unidas. Eu fiz aqui um resumo agora dos principais portais mundiais, e aí não são só os da Ásia. Trago para vocês, então, o discurso dele. Ele preferiu criticar o Brasil e a China. Em vez de falar da situação do país dele, em vez de tentar construir uma alternativa para sair desta guerra, não. Ele defende a guerra, pede armas e critica Brasil e China, que estão no centro da construção de uma proposta de paz e devem, inclusive, propor uma conferência de paz. Então você veja que ele é um menino da guerra, é um menino de recados da guerra, né? Abre aspas, ele disse que Brasil e China estariam buscando, abre aspas, essa frase aqui é dele, impulsionar seu poder às custas da Ucrânia. E aí, o Brasil e China precisam da Ucrânia para aumentar o seu poder, né? E também no seu discurso ele diz que essa proposta do Brasil e da China visa fortalecer Vladimir Putin. É uma barbaridade, né? Quero registrar que hoje ou amanhã Brasil e China devem se reunir. Aí não é o Lula, porque o Xi Jinping não está. Então, o nível eles sabem que... Mas deve ser o Celso Amorim e o Mauro Vieira com o Wang Yi. Eles devem formatar uma proposta que aí não é nem a chinesa nem a brasileira. Aí é a proposta sino-brasileira. Eu estou aguardando isso ansiosamente, porque ninguém mais tem proposta de paz sobre a Ucrânia, né? Sobre o Donald Trump. Donald Trump, evidentemente, que não está nessa reunião, né? Nem foi convidado, ele não é diplomata, não é nada. Ele, do meu ponto de vista, essa frase que eu vou usar aqui é a minha impressão, ele praticamente rompeu com o Zelensky. Criticou duramente o Zelensky, por quê? Você veja que quando o cara vai falar na tribuna, ele é acompanhado por um funcionário e por um agente de segurança fardado, né? É o protocolo, né? Criticou o Zelensky duramente por ele não ter conseguido negociar um acordo que encerrasse a guerra na Ucrânia. Então, veja, o Trump que o tempo todo tem falado: essa guerra eu não apoio, se eu fosse presidente ela não aconteceria, né? Então, agora ele bate duro no Zelensky. Eu aqui, então, comigo, estou em dúvida, porque o Zelensky foi para os Estados Unidos, claro, para discursar, mas disse que iria se encontrar com o Biden, com a Kamala e com o Trump. Tenho dúvida se o Trump vai recebê-lo nessa altura do campeonato, porque isto, para mim, é um rompimento, uma crítica dessa envergadura ao Zelensky, ele tem que ser muito cara de pau, e ele é,
né, de, mesmo assim, querer conversar com o Trump. Mas pode ser que aconteça também. Né? O Biden, em uma absoluta demonstração, para quem ainda tem dúvida se ele quer ou não continuar esta guerra, anunciou ontem que mais 8 bilhões de dólares serão destinados, não é à guerra, à defesa da Ucrânia, né? Porque a Ucrânia não está guerreando contra a Rússia, não, não, ela está só se defendendo, né, da Rússia. Vocês viram as notícias, nós não trouxemos essa notícia, porque eu não achei que fosse assim necessário um grande destaque. A Rússia mudou a sua política nuclear. O que significa isso? A política nuclear russa, armas nucleares não são para ataque, são para dissuasão. Dissuasão que é defesa. Eu só vou usar minha arma nuclear se for atacado com armas nucleares. A Rússia mudou essa posição. Se ela for atacada com os tais mísseis convencionais no seu território, fornecido pela França e pela Inglaterra, que são os Estados Unidos, ela pode responder com mísseis não convencionais. Eu falei aqui que ela responderia com mísseis convencionais. Ela não, ela mudou a política nuclear. Ela está dizendo que se agredida for, poderá responder com mísseis nucleares. É a terceira guerra mundial nuclear. O presidente Lula deu 2 cacetadas nesse rapaz aí, que era um palhaço, com todo respeito à profissão dos palhaços que nos fazem rir. Eu, quando era criança, adorava ir no circo ver os palhaços. Agora, ele era um palhaço, né? E ele é hoje um palhaço no sentido metafórico do termo. Né? Lula disse: se Zelensky fosse esperto, optaria pela diplomacia e não pela guerra. Presta atenção nessa frase, analise essa frase, Nama. O que ele disse? Zelensky é burro. Porque ele não optou pela democracia. Né? Se ele fosse esperto, ele optaria. Não optou, ele é burro. Né? Mas o Lula foi adiante, ele não falou, não parou por aí. Disse ainda que não há opção, não há possibilidade de uma solução militar para a Ucrânia. Então vamos interpretar isso. Olha, Zelensky, a Rússia venceu. Você tem que se conformar. Ou seja, não é à toa que ele está irritadíssimo com o Brasil, né? E com a China, mas a China não faz umas frases, não é do estilo chinês fazer esse tipo de declaração. Né? E finalizo, né? Trump chegou a afirmar que simplesmente a Ucrânia deixou de existir, não existe mais, né? E até o Ministério Público da Ucrânia, acabei de ver aí no portal da Russia Today, disse que essa visita do Zelensky aos Estados Unidos não serve para absolutamente nada. Então, o Ministério Público da Ucrânia, até eles estão dizendo para que esse senhor está indo lá para Nova York.